Fala galera do Poeira Cósmica! Aqui quem fala é o Eric. E no programa anterior, a gente falou aqui do melhor filme relacionado ao Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, que é o filme Excalibur. E para não fugir desse tema, a gente vai falar hoje da melhor história em quadrinhos do Rei Arthur. Esse gibizaço aqui, Camelot 3000. História lançada em 1982 nos Estados Unidos, com os roteiros do Mike Barr, que escreveu também Batman, o Filho do Demônio, e os desenhos do excelente artista Brian Bolland, que dentre os vários trabalhos que ele fez pela DC, a gente pode destacar o incrível A Piada Mortal, do Alan Moore. A Terra se encontra no ano 3000 e foi invadida por alienígenas provenientes do desconhecido 10º planeta do Sistema Solar, com uma tecnologia muito superior às defesas terrestres. E é nesse cenário que um jovem chamado Thomas Prentice, fugindo desses alienígenas, acidentalmente, ele descobre em Glastonbury, na Inglaterra, o túmulo do Rei Arthur, que acaba despertando do seu sono e defendendo esse rapaz. A partir daí, eles vão em busca do Mago Merlin, da espada Excalibur, e convocam os Cavaleiros da Távola Redonda, que acabam reencarnando para defenderem não só a Inglaterra, mas todo o planeta dessa nova ameaça, fazendo cumprir a lenda que diz que sempre que o mundo estiver em apuros, o Rei Arthur vai ressurgir para lutar pela justiça. Então pessoal, a gente pode considerar Camelot 3000 como um verdadeiro marco na história dos quadrinhos. Primeiramente, por ser considerada a primeira maxi-série lançada. Ela foi pensada para ser feita de uma forma totalmente especial, que é como se fosse a primeira graphic novel que se tem notícia. Uma história com começo, meio e fim, coisa que não era nada comum em uma época que era muito mais vendidas as mensais, as histórias de linha dos personagens. Então a gente pode dizer que algumas séries como Watchmen, Batman o Cavaleiro das Trevas, Demolidor o Homem Sem Medo, A Piada Mortal, talvez nunca tivessem visto a luz do dia se não fosse pelo pioneirismo de Camelot 3000. Outro fator importante é que ela foi uma das primeiras revistas a ser vendida no mercado direto. O que seria esse mercado direto? Como a gente conhece hoje as comic shops, que são essas lojas que vendem, além de gibis, quadrinhos, muitos produtos relacionados. Então ela não foi feita para ser comercializada direto nas bancas, mas sim nesses mercados direto, tão inovador para a época. E o que isso significava? Que estava livre daquele famigerado Comics Code Authority, que era o código de censura dos quadrinhos que perdurava desde a década de 50. E com isso o roteirista Mike Barr teve uma liberdade de criação muito maior. Ele narra uma história muito divertida, cheia de ação, de lutas, de batalhas, mas ao mesmo tempo ele utiliza na subcamada da história uma série de questões muito pertinentes para a época. Questões políticas, sociais, feminismo, violência, o tema do adultério, como eu já tinha falado no filme, naquele velho triângulo amoroso entre o Rei Arthur, Sir Lancelot e a Rainha Guinevere, a questão do misticismo versus ciência e tecnologia, e principalmente um tema muito inovador para esse período, que foi a questão da identidade de gênero. Porque a gente tem aqui o Cavaleiro Tristão, que acaba reencarnando em uma mulher. Um homem no corpo de uma mulher, que acaba ainda se apaixonando pela personagem Isolda, numa clara referência a um relacionamento lésbico. Então, um quadrinho nada infantil, que aborda temas totalmente adultos, e alguns, inclusive, tabus para a época. E outro aspecto muito importante, a arte totalmente inovadora do desenhista Brian Bolland, onde ele coloca várias páginas duplas, páginas inteiras, aquele traço firme e bem definido em todas as expressões dos personagens, tudo em um profundo detalhismo, o que levou a história a sofrer alguns atrasos de lançamento. Inclusive influenciou o roteirista Mike Barr a colocar bem menos balões de texto, onde ele via que os desenhos falavam por si só, uma verdadeira narrativa gráfica construída por ele. E é por isso que a gente pode considerar Camelot 3000 como um divisor de águas da história dos quadrinhos.
e serviu de influência e referência para tantas outras séries e graphic novels que foram lançadas e são lançadas até os dias de hoje. No Brasil, a editora Abril lançou primeiramente em 1985 em algumas revistas mensais do Super Amigos e do Batman. Só em 1988 que a editora Abril lançou essa história em uma minissérie de 4 edições, ainda em formatinho. E hoje, pessoal, eu trago para vocês essa edição aqui, lançada recentemente pela Panini Comics. Finalmente, essa história tem o acabamento que ela merece aqui no Brasil. Capa dura, né? Você tem essa capa maravilhosa. O Brian Boland também é um capista fenomenal, ele fez capas para várias outras histórias e ele faz capas incríveis, olha só para vocês verem. Você tem a arte dele aqui também, na sua plenitude, com essas cores maravilhosas. Olha só essa página dupla dos Cavaleiros, que incrível. E o detalhe aqui, que você tem uma bela introdução do Mike Barr, onde ele conta como que foi todo o processo de criação dessa história, desde a época de faculdade dele, onde ele já estava imaginando como seria, e toda a gênese desse material. E no final dessa edição, vocês também têm algumas capas originais e esboços dos desenhos do Brian Boland. Esboços e rascunhos. Então, alguns extras bem interessantes aqui. Vale a pena vocês adquirirem essa nova edição da Panini Comics. E como curiosidade, eu trouxe aqui para vocês verem essas edições em formatinho. Justamente 4 edições da minissérie que a editora Abril lançou em 1988. Volume 1, volume 2, volume 3 e volume 4. Sensacional, gente, isso aqui. Eu li primeiro nesse formatinho. Tava demorando muito para sair uma edição mais caprichada da Panini. Aí eu acabei achando essa aqui naquelas andanças pelos sebos, naqueles garimpos que a gente faz. Aí eu acabei achando completinho aqui, as 4 edições. Isso aqui tá bem legalzinho e tá muito bem conservada, gente. Em formatinho a gente acha ainda muita coisa que não foi lançada em edições melhores, em edições de luxo. Camelot 3000 em formatinho, editora Abril, 1988. Isso é raridade, hein? Gostou do vídeo? Deixa aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe com os amigos. Não se esqueçam de ativar o sininho para continuar recebendo as notificações do YouTube. Nos sigam nas redes sociais, na nossa fanpage no Facebook e no Instagram. Tô sempre postando por lá. Vocês já conheciam Camelot 3000? Comentem aqui embaixo o que vocês acham dessa história. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá! Fui!